Pessoal, boa tarde. Vou postar aqui no chat aqui o gabarito da aula 13, tá? Porque a gente corrigiu. A gente fez acho que só 4 ou 5, foi no máximo, né? Que a gente fez da aula passada. E a gente corrigiu, né? Então vou postar aí o gabarito da aula 13, tá? Peguem aí, confiram com as respostas de vocês e aí a gente entra na aula de hoje aí, tá? Dando continuidade à anatomia e fisiologia. Copiem e colhem, né, o gabarito aí. Me avisem quando puder começar a aula, tá bom? Foi aí, pessoal? Tranquilo? Podemos começar a aula de hoje? Pessoal, fiz uma pergunta, podemos começar a aula hoje? Pode, professor. Deixa eu só abrir minha tela aqui para compartilhar com vocês. Então, tá aí, pessoal. Hoje a gente vai estudar o sistema respiratório. Na aula passada a gente estudou o sistema endócrino, né? Então a gente dá continuidade aí. Bom, o que a gente chama de respiração, processo, envolve dois processos, né? Na verdade, né? A respiração, que a gente chama de respiração. A gente tem a respiração orgânica, também chamada de externa, que é o que a gente vai estudar hoje, nosso foco aqui na anatomia e fisiologia. E o outro tipo de respiração é a interna, que também é chamada de respiração celular, que a gente já estudou lá nas aulas de bioquímica, que é aquela respiração que utiliza o gás oxigênio para produzir ATP e energia. Então, esses dois processos, na verdade, eles estão relacionados, porque essa respiração aqui orgânica, essa primeira, externa, é o que faz o gás oxigênio entrar, né, para o interior do nosso corpo e lá nas nossas células, né, poderem ser aproveitados, né, o gás oxigênio para produzir ATP lá, participar da respiração celular, certo? Aqui está a molécula de ATP, né? Então, a respiração externa orgânica é para a entrada do oxigênio, né? E saída do CO2, uma parte dele, e tem uma integração entre os dois tipos de respiração, né? O gás oxigênio depois vai chegar lá na célula, nas células, e lá vai fazer a respiração celular e produzir essa molécula aqui, que é a molécula de ATP que a gente já conhece, vimos nas aulas anteriores, né, de bioquímica lá, da respiração celular. Qual que é o trajeto desse ar na respiração orgânica, essa respiração externa que a gente fala, né? Bom, inicialmente a gente tem lá o ar atmosférico, né? O ar atmosférico, a gente tem vários gases, né? Nessa atmosfera, o gás mais abundante é o nitrogênio. Esse gás é inerte para a gente, ou seja, não faz bem nem mal, né? É inerte. Ele, quando a gente respira, né? E aí inspira, tem a entrada dos gases, ele passa, né?
por todo o nosso sistema digestório e depois sai lá tranquilamente, porque não é um gás inerte para a gente. O segundo gás mais abundante, aí já é o gás de interesse para a gente, para a nossa sobrevivência, né? E para a maioria dos seres vivos, que é o gás oxigênio. Então, qual que é o trajeto desse gás oxigênio? Esse segundo ar é mais abundante no ar atmosférico. A gente tem lá, começa nas fossas nasais, que comunica, né, o meio externo com o interno, a nossa cavidade nasal. Depois, né, tem uma comunicação lá, que é esse gás, né, o oxigênio, ele passa pelas coanas, que são uma comunicação que a gente tem ali no palato mole, que a gente chama, popularmente céu da boca, né? Tem 2 furinhos lá. Esse ar chega na boca, né, por meio das coanas, depois segue a laringe, que é uma região posterior logo à língua, bem pequena. A faringe, né, essa região posterior à língua, ela faz parte de 2 sistemas. Ela faz parte do sistema respiratório, que a gente está vendo aqui, comentando hoje, e também faz parte do sistema digestório que a gente ainda vai estudar. Então, essa estrutura, a faringe, né, faz parte aí simultaneamente desses 2 sistemas aí. É interessante a gente saber isso, porque pode ser até uma pergunta de questão de prova, como eu já vi, tá? Aí, seguindo o trajeto desse ar, a gente vai ter a laringe. A abertura da laringe é chamada de glote. Nessa glote, que é a abertura da laringe, né, por onde esse ar está seguindo o seu trajeto, tem uma válvulazinha lá, vamos chamar que é uma válvula, né, que é a epiglote, formada por tecido lá conjuntivo. É como se fosse uma tampa. Para que ela serve, essa epiglote, né? Ela fica regulando lá a passagem, né? E aí, por exemplo, quando a gente ingere alimentos, seja sólido ou líquido, né? Essa epiglote, ela fecha a glote, para que esse alimento não vá para vias aéreas. Quando ocorre, né, alguma coisa dá errada, né, aí a gente tem um engasgo, né, que é um reflexo de que alguma coisa foi lá para nossas vias aéreas, né, chegou lá na laringe, por exemplo, né, que a gente vai ter aquele reflexo de tosse, né, para expelir, o mesmo engasgo, né, também, mais forte. Então, a epiglote, ela fica regulando essa passagem, né? Então, por exemplo, quando a gente ingere alimentos, ela fecha a glote com essa abertura da laringe. Lá na laringe também, a gente tem nossas pregas vocais, né? São bem delicadas, finas, e é o que faz, né, com que tenha a vocalização, né? A produção dos sons, né? A nossa fala, né? Então, essas pregas vocais, né, que também são chamadas de cordas vocais, elas estão na laringe, que faz parte do sistema respiratório. Seguindo esse trajeto aí, depois a gente vai ter a traqueia. A traqueia é uma estrutura, né, que tem anéis cartilaginosos, ela é muito rígida, ela é organizada dessa forma, né, com tecido conjuntivular, cartilaginoso, para que quando a gente tem os movimentos lá de inspiração e expiração, que é essa respiração orgânica que a gente fala, por exemplo, esse tubo, né, que a traqueia não amassa. Então, esses anéis cartilaginosos rígidos, eles servem para isso. Naquele momento lá desses movimentos, a gente não, esse tubo, né, não amassar, né, por exemplo, impedir a passagem lá de ar lá. Aí depois a traqueia, ela segue, né, e aí o ar, né, seguindo o trajeto desse ar aí que a gente está vendo, né, falando, para compreender o sistema respiratório, essa traqueia ela vai se ramificar para o lado direito, a gente vai chamar isso de brônquio direito, e para o lado esquerdo, brônquio esquerdo. E aí depois esses brônquios, eles vão se ramificando cada vez mais em tubos bem finos, que são os bronquíolos, que aí já estão lá nos pulmões, ok? Que aí são os nossos pulmões, a gente tem 2, né, um direito e um esquerdo. Esses brônquios, também chamados de árvores brônquicas, são aquelas ramificações lá bem finas, que parecem raízes que a gente vê nos desenhos. E aí depois se ramifica cada vez mais em microestruturas chamadas de alvéolos pulmonares, que são estruturas que têm paredes bem finas. E é lá ao nível dos alvéolos pulmonares, que são tecidos, né, mas que tem uma parede só, eles são bem finos, e é lá ao nível dos alvéolos pulmonares que a gente vai ter, de fato,
as trocas gasosas. Aí esse ar, esse oxigênio, né, que está se difundindo do ambiente para o interior, né, chegando nos alvéolos pulmonares, vai se difundir lá para o sangue lá, que é o que a gente chama de hematose. Então, a hematose são essas trocas gasosas. E aí também uma parte do CO2, do dióxido de carbono, popularmente gás carbônico, a gente produz internamente também, na nossa respiração interna, né, celular, a gente viu isso lá no ciclo de Krebs, e aí essa parte do CO2 ele tem que sair do nosso corpo, né, porque esse gás não é interessante para a gente, inclusive ele pode acidificar o sangue, né, e aí uma parte dele também vai sair, né, aí faz o caminho inverso, chega lá nos alvéolos pulmonares, vai seguir esse trajeto inverso aí que a gente estava vendo do oxigênio, e a gente vai, né, eliminar o CO2 para o ambiente. Então, esse é o trajeto aí, pessoal. Fossas nasais. Lá nas fossas nasais, né, nas nossas cavidades nasais, a gente tem cílios, né, que a gente chama pelos lá, tá, ok? A gente já vai comentar a função deles aqui. Então, essa hematose, de fato, são essas trocas gasosas que a gente tem, né? Ou seja, é o O2 se difundindo lá por meio dos alvéolos pulmonares, porque nossos pulmões, a gente fala que são pulmões alveolares dos mamíferos, diferente de outros seres vivos. Por exemplo, os répteis têm pulmões parenquimatosos, as aves têm pulmões em sacos aéreos organizados, enfim, nossos pulmões são pulmões alveolares. Então, é ao nível dos alvéolos que se difundem lá os gases. Então, O2 para o interior e CO2, uma parte dele, né, para o exterior. Então, o nosso foco é o sistema respiratório humano, que a gente está vendo no nosso primeiro desenho, né? Então, o trajeto que o ar segue aí, né? A gente tem as nossas narinas, né? Aqui o ar, ele chega, né, esse ar atmosférico, rico em nitrogênio e oxigênio, que são os gases mais abundantes. Tem outros também menor proporção, em menores proporções. E aí, né, aqui nas cavidades nasais, esse ar ele vai ser aquecido primeiro, porque as nossas narinas, né, nossas fossas nasais ali internamente, tem bastante vasos, microvasos ali que aquecem esse ar, porque o ar frio ele prejudica nossas vias aéreas. Então, esse ar ele tem que ser aquecido primeiro, para ele dar, né, para ele chegar lá no interior do nosso corpo. Ele também é purificado, porque aqui tem os cílios, né, os pelos nas nossas narinas, e esses cílios eles têm essa função de filtrar, né, o ar, purificar, né, partículas, porque nesse ar atmosférico tem partículas, tem micro-organismos também. Aqui também nas nossas cavidades nasais é produzido muco, essas células, né, ciliadas produzem muco, que é uma substância viscosa e que tem essa função também de reter micro-organismos e partículas aéreas. E aí, seguindo o trajeto do ar, né? Aí depois o ar passa, né? Vai chegar na nossa boca, porque aqui tem uma comunicação chamada de coanas, chega na nossa boca. Depois, lá na nossa boca, né, posterior à língua, tem a faringe que eu falei, que ela faz parte do sistema respiratório, que a gente está vendo aqui, e do digestório. Aí depois, né, segue aí, a gente vai ter a laringe, né? Então, espera aí que entrou alguém, pessoal. Tem que autorizar a entrada aqui. Tem que parar um pouquinho. Pera. Ok, então vamos lá. Seguindo aí. Então, ele se acompanhando o trajeto aí do oxigênio, né? Se passou pela faringe, vai chegar lá, né? Na laringe, aqui a abertura da laringe é a glote, e aqui também que está a epiglote, tá? Que é uma válvulazinha que fica aqui. E aí ela se fecha, né? Quando a gente ingere alimentos, para esse alimento não ir lá para as vias aéreas. Aí segue esse trajeto aí da laringe, depois a gente tem a traqueia. A traqueia é formada por esses anéis cartilaginosos bem firmes. Aqui na traqueia também tem cílios, tá? Internamente. Cílios e muco também ela produz. Porque se caso micro-organismos e partículas atravessaram todo esse percurso aí que a gente está vendo, vai ficar retido aqui. Seguindo também, né, a traqueia, depois a gente vai ter uma ramificação lá, né?
Aí a gente tem aqui os brônquios, né? Um para o lado direito, que é esse daqui, e um para o lado esquerdo, ok? Aqui nos brônquios também tem cílios, pelos e muco, ainda para fazer essa proteção aí. E aí esses cílios, por exemplo, fica varrendo essas impurezas, né? Esses micro-organismos no sentido aí para o exterior do corpo, né? Para eliminar se alguma coisa entrar aí. Aí essas arvorezinhas aqui, né, em cada um dos pulmões, né, ramificadas aqui que parecem raízes, são as árvores brônquicas, né, são os bronquíolos, né, e lá ao final dos bronquíolos, que a gente não vê aqui na imagem, porque são microestruturas, são os alvéolos pulmonares, que é formado por tecido com a parede bem fina, que é lá, ao nível dele, dessas microestruturas, é que o gás, o oxigênio se difunde para o sangue, e uma parte lá do CO2 que está na corrente sanguínea se difunde para o alvéolo, para os alvéolos, e vai fazer o trajeto inverso para a gente eliminar, ok? A gente tem um outro desenho aí para a gente evidenciar isso bem legal, né? Começando aqui, né? A gente tem a narina, a cavidade nasal, que é a parte interna. Aqui é que estão os cílios, né? E o muco. Aqui, então, o ar vai ser aquecido, umidificado também, na verdade, porque ar seco também prejudica nossas vias aéreas, é por isso que no inverno a gente costuma ficar mais resfriado ou até mesmo gripado, porque o movimento dos cílios fica prejudicado, porque o ar frio prejudica o batimento dos cílios e até a produção de muco também, né? Fica mais ressecado lá. Então, esses micro-organismos, né, por exemplo, os vírus que causam resfriado e os vírus que causam a gripe, que são de famílias diferentes, e aí eles conseguem, né, chegar nas nossas vias aéreas e chegar no interior do nosso corpo. Então, por isso a gente tem mais tendência a ficar resfriado aí no inverno, ok? Aí segue o trajeto aí, aqui na boca, né, tem a comunicação das coanas, beleza? Aí chegando o trajeto lá, a faringe aqui, participa do sistema respiratório e digestório. Vocês estão vendo a epiglote aqui, que é essa válvulazinha, né, vamos chamar assim, que fica regulando a glote, né, que é a abertura da laringe aqui. E aqui também que estão nossas cordas vocais, né, que produzem os sons, né, os fonemas aí, a nossa fala. Aí seguindo, né, tem a traqueia, aqui também tem cílios e muco, aí se ramifica lá, né, para o pulmão direito e esquerdo, aí são os brônquios, né, brônquio direito, brônquio esquerdo e os bronquíolos lá, né, essas arvorezinhas aí, lá ao final deles, os alvéolos. Anatomicamente, o pulmão direito, ele é um pouco maior do que o pulmão esquerdo. O pulmão direito aí é dividido em lobo superior, médio e inferior, 3 lobos, enquanto o esquerdo é dividido só em lobo superior e inferior. Isso porque o lado esquerdo, né, ali acaba abrigando o miocárdio, né? O miocárdio ele fica deslocado um pouco mais para o lado esquerdo. Não é que o coração fique no lado esquerdo, não, como muita gente diz. Ele, na verdade, fica localizado aqui, né? No centro, na verdade, né, atrás de um osso chamado externo, aqui no centro da cavidade torácica, mas ele levemente aí, o lado esquerdo dele fica deslocado do miocárdio para o lado esquerdo do pulmão esquerdo, tá? E aqui embaixo está o diafragma, que é um músculo exclusivo dos mamíferos, dos animais mamíferos, que também está relacionado aí com esse processo da respiração orgânica, que a gente já vai ver a parte ali da mecânica quando a gente falar. Aí tem um outro desenho para a gente exemplificar, né, isso aí também. A gente vê em vários desenhos. Não sei se isso daí está um pouco melhor para vocês. Então, estruturas aí que fazem parte, né, do nosso sistema respiratório, a cavidade nasal, boca, é claro, faringe, depois lá a gente tem a laringe, né, traqueia, brônquio direito e esquerdo, bronquíolos e alvéolos pulmonares. Agora a gente vai ver um pouco do funcionamento, né? Espera aí que entrou mais alguém, pessoal. Deixa eu parar aqui.
Então, vamos falar agora aí um pouco da fisiologia, né? Após o gás oxigênio se difundir lá para o sangue, né? A gente vai ver como é que ele é transportado, porque isso daí cai muito nas questões para vocês aí de provas, a gente tem que saber. O oxigênio, depois que ocorre lá aquela hematose, né, que são essas trocas gasosas, o oxigênio ele vai ser transportado de duas formas no nosso organismo, né, no nosso sistema circulatório. Só que você só precisa saber de um, porque pelo plasma a gente vê aqui que é somente 3%, né? Isso aqui é praticamente desprezível. Não aparece nas questões de prova, não, tá? Só mais a título de informação aí. Então, lá na prova, quando aparecer para você, como que se dá o transporte de oxigênio no interior do nosso corpo, no nosso sistema circulatório. O transporte do oxigênio se dá por meio dos glóbulos vermelhos, né? Que também é chamado de hemácias ou eritrócitos. E aí a gente vê 97%, né? Como que se dá esse transporte aí do gás oxigênio? O gás oxigênio, ele se difunde lá para dentro de uma célula nossa, o glóbulo vermelho que a gente falou aqui. Lá dentro do glóbulo vermelho tem uma proteína chamada hemoglobina, que é um pigmento. Essa proteína, ela tem ferro, nesse sal mineral aí. E aí, por meio dessa proteína, lá dentro da hemácia lá que tem ferro, é que o oxigênio se associa com ela, e a gente passa a chamar isso de oxihemoglobina, né, que é o oxigênio com a hemoglobina, e é aí que o gás oxigênio ele consegue ser transportado para todo o nosso corpo, todos os tecidos, todas as células que formam os tecidos e órgãos. Esse composto do oxigênio, né, com a hemoglobina, que é essa proteína, esse pigmento que tem ferro, é um composto que a gente chama de instável, tá? Isso é muito importante a gente saber também para as provas. Por quê? A função das hemácias, né, dos eritrócitos, é transportar o gás oxigênio para onde tem que levar, né, para todas as células lá, que compõem os tecidos e os órgãos, né, que formam lá os sistemas. E aí, como o trabalho dos glóbulos vermelhos é só transportar e depois esse gás oxigênio tem que se difundir lá para as outras células, ok? Então é por isso que a gente fala que esse composto é instável, porque se fosse estável, não permitiria, por exemplo, né, que o gás oxigênio saísse da hemácia, né, e fosse para outras células. Então, por isso, instável. Aí a gente tem as hemácias, né, os eritrócitos. Ela tem esse formato, né? É uma célula que é achatada, né, dos dois lados. A gente fala que tem um formato de disco bicôncavo, ela é achatada dos dois lados. É uma célula que não tem núcleo. Nossas células, elas têm núcleo, né? Nós somos seres eucariotos, né? Nosso DNA fica lá dentro do núcleo. Então, essas células, elas não têm núcleo, não têm DNA. Isso é bem importante a gente saber também, futuramente, para as questões. Essas células, quando elas são produzidas lá na medula óssea, inicialmente, medula óssea vermelha, ela até tem, né, núcleo, mas depois ela perde, tá? Lá no processo de maturação. Então, de modo que a gente fala que elas não têm núcleo, e por causa disso, essas células vivem até poucos dias, né, da ordem de 120 dias somente, isso é bem pouco, né? Então, elas vivem pouco, porque não tem núcleo, não tem DNA. Então, a função delas vai ser transportar o gás oxigênio para todas as células do nosso corpo, lá dentro dessas células, né? Tem hemoglobina, o pigmento, que inclusive dá essa coloração vermelha para ela e, consequentemente, para o tecido sanguíneo, ok? E é por isso que ela tem esse formato bicôncavo aí achatado, porque ela não tem núcleo, e isso até facilita a difusão do gás oxigênio para dentro dela e até para fora quando tem que sair. Bom, a gente produz também, né, internamente lá no nosso metabolismo, na nossa respiração interna, né, a respiração celular, o CO2, né, lá no ciclo de Krebs, lá mais tecnicamente que a gente viu na aula de bioquímica. E esse CO2, né, o dióxido de carbono, ele não pode se acumular no interior do nosso corpo. Esse gás ele é tóxico para a gente. E aí o CO2 ele vai ser transportado no nosso corpo de 3 formas, só que a gente só vai ter que saber 2, tá, para responder nas provas aí. Ele também é transportado pelo plasma, só que a gente vê que é um percentual bem baixo, né?
O plasma é a parte líquida do sangue. O tecido sanguíneo, o sangue é um tecido conjuntivo. Ele se divide em plasma e elementos figurados. O plasma é a parte líquida. Então, essa parte líquida do sangue, ela transporta 5%, é bem pouco, né, esse percentual aí. A gente não precisa saber, não. A gente tem que saber esses dois aqui, ó, que é o que vai aparecer lá nas provas para vocês. Então, o CO2, ele também é transportado pelas hemácias, né, os glóbulos vermelhos, eritrócitos, os mesmos que transportam o oxigênio, tá? Então, a gente produziu lá internamente, nas células, CO2, ele vai para o sangue, aí as hemácias também fazem esse transporte. Aí leva lá até os alvéolos pulmonares para depois isso se difundir, né? A gente eliminar para o ambiente. Alguém fez alguma pergunta aí, pessoal? Deixa eu ver aqui. Porque como eu estou com os slides, aí não dá para ver a tela aqui. Deixa eu ver aqui. Não, né? Tá. Se alguém tiver alguma pergunta, pessoal, usa o microfone, tá? De preferência aí, porque aí, senão eu vou ter que voltar aqui para ver. Podem usar o microfone se tiver alguma pergunta ou alguma dúvida. Então, o CO2 ele vai ser transportado também pelos eritrócitos, pelos glóbulos vermelhos. E aí, né, graças também à associação lá da hemoglobina com ele, né? Aí a gente já vai chamar isso de carbohemoglobina, né? Que é o dióxido de carbono, né? Com a hemoglobina aí. É também um composto instável, porque a função das hemácias vai ser só transportar esses 25% aí do CO2 até os alvéolos pulmonares lá para a gente eliminar. E aí também outra forma, o CO2 ele é transportado no nosso organismo é na forma de um carbonato, né? Corresponde a 70%, ou seja, mais da metade, né? Então, o que a gente tem aí, falando em linhas gerais, é o CO2, ele vai ser transformado em bicarbonato de sódio, tá? O CO2, a maior parte dele, vocês estão vendo aqui 70%, vai ser transformado em bicarbonato de sódio. Isso acontece numa reação lá dentro dos glóbulos vermelhos, tem uma enzima lá chamada anidrase carbônica, se não me engano é o nome da enzima, que ela converte o CO2 em bicarbonato de sódio, tá? Tem toda uma reação bioquímica lá para isso. Mas o que a gente tem que saber é que o CO2 vai ser transformado em bicarbonato de sódio, isso vai ficar no sangue, e isso ajuda um processo chamado de tamponamento do sangue. E aí funciona como uma solução tampão. Para que isso? Para manter o pH do sangue neutro. O sangue ele tem um pH neutro, 7,4, aí alguma coisa bem próximo disso. Porque o sangue ele, né, tem esse pH. Se ele mudar, né, para ácido, principalmente, né, um ser humano ele não sobrevive com pH de sangue ácido, né? Se entrar no processo de acidose aí, a pessoa vai a óbito, ok? Porque o pH do sangue é neutro. Então, o que ajuda o pH do sangue a ficar neutro é o tamponamento dele por meio do bicarbonato de sódio, né? Que foi o CO2 convertido em bicarbonato de sódio, ok? A gente tem lá no encéfalo, né, um controle desse ritmo respiratório, né? A gente tem essa região lá no encéfalo, que é o bulbo, a gente já falou dela nas aulas de sistema nervoso, né? Então, o bulbo e a ponte lá, né? Mas a gente se refere mais ao bulbo, geralmente, que fazem parte lá, né, do mielencéfalo, que é uma parte do sistema nervoso que coordena o ritmo respiratório. Então, por exemplo, como internamente aumenta a tensão de CO2, ou seja, a quantidade de CO2 no interior do nosso corpo, esse gás está aumentando muito, isso não é bom, porque isso pode mudar o pH do sangue para ácido. Então, o bulbo, essa região lá no encéfalo, vai sinalizar que a frequência respiratória tem que aumentar, ou seja, para entrar mais gás e oxigênio e a gente eliminar mais CO2 para que a gente tenha um balanço disso daí, tá? Para o sangue não ficar ácido, por exemplo, né? A gente também vai falar aqui, a gente estava falando da parte fisiológica, né, de transporte aí dos gases. Agora a gente vai falar da mecânica da respiração, né, desses movimentos respiratórios, como é que se dá, a gente tem a participação de músculos aí também nesse processo, tá? Isso cai muito nas provas também. Então, o que a gente chama de respiração orgânica, né, essa respiração externa,
envolve a inspiração e a expiração. A inspiração é a entrada do O2, do oxigênio. E aí tem participação do diafragma, que a gente viu lá no desenho, né, aquele músculo que é exclusivo dos mamíferos, e também dos músculos intercostais, né, que estão entre as nossas costelas, ok? O que acontece na inspiração? O diafragma, que é esse músculo, e os músculos intercostais, entre as costelas, os dois se contraem. O movimento deles é o mesmo, eles se contraem, e aí a posição do diafragma ela é abaixada, tá? Ela é para baixo. Pode a gente até pensar, o diafragma está contraído, ele vai para cima. Não, ele vai para baixo, tá? A posição dele. A posição dele para baixo mostra que a pessoa está inspirando, que é o que a gente vai ver no desenho daqui a pouco. Aí a caixa torácica aumenta, né? Por isso a seta aí para cima, ou seja, né? Quando a gente faz aquela inspiração mais profunda, né? Só vocês usarem seu próprio corpo como modelo, se ficar em dúvida, os nossos pulmões eles se dilatam, né? Eles se enchem de ar. E aí a cavidade torácica, né? A caixa torácica, ela expande, aumenta, por isso aumenta de volume, ok? E a pressão intrapulmonar, a pressão interna, né? Diminui, porque a diferença dos gases, né? Essa diferença aí de pressão é que vai fazer o gás oxigênio entrar ou sair. Então, na inspiração, essa pressão interna, ela diminui, tá? É o que a gente está vendo aí no desenho, ó. O diafragma é esse músculo aqui, tá? Então, a posição dele vai ser para baixo. Inicialmente, aqui pode parecer que ele está para cima, mas não, ele está mais para baixo. A gente vai ver daqui a pouco no outro desenho ali, no outro, numa comparação. Então, na inspiração, né, que é quando o gás oxigênio ele entra para o interior do nosso corpo, né, percorre todo aquele trajeto, né, nas nossas vias aéreas, né, fossas nasais, né, cavidade nasal, boca, faringe, laringe, traqueia, brônquios, bronquíolos e alvéolos pulmonares, né? Então, o diafragma, ele contrai, os músculos intercostais também contraem, o diafragma desce, ele fica para baixo, a cavidade torácica, ela se expande, né? Ela aumenta, e a pressão interna diminui. Na expiração vai ser o contrário disso, tá? O macete que eu dou para vocês, grave apenas um, porque você sabendo um, você sabe que o outro é o contrário, tá? Porque às vezes a gente tentar gravar os dois, pode embolar a gente. Então, grave apenas um, tá? Porque aí, se você não reconhecer aquele um, você sabe que é o outro, né? O inverso. Não sei se eu estou ajudando, né? Mas pensar assim, às vezes, pode ajudar. Então, na expiração, é aqueles 25% lá do CO2 que vai sair, tá? Que é produzido internamente nas nossas células, é o que vai sair. Chegou até os alvéolos pulmonares lá e vai fazer o caminho inverso, né? Vai chegar nos alvéolos pulmonares, bronquíolos, brônquios, traqueia, laringe, né? Faringe, boca, coanas, né? Cavidade nasal lá, né? E vai sair para o ambiente, né? Então, o diafragma e os músculos intercostais, eles relaxam. Só que o diafragma relaxado, ele fica para cima, tá? Ele sobe. A caixa torácica diminui de volume, né? Nossos pulmões, eles, né, diminuem, né? E a pressão interna aumenta, tá? Ela aumenta para expulsar esse gás aí, podemos falar assim. A gente está vendo aí, ó. O diafragma, ele sobe, né? Então, ele sobe aí. Os músculos intercostais também relaxam, né? O diafragma aqui, ele está relaxado, ele está para cima. Os músculos intercostais também relaxam e a cavidade torácica diminui, né? A expansão aí dela aí. E a pressão interna aumenta, ok? Agora a gente tem esse desenho aí que tem uma comparação da inspiração e da expiração. Se o desenho estiver de frente, a gente vai ver muito assim. Então, na inspiração, o diafragma contraído e os músculos intercostais, ele está para baixo a posição dele, né? Na expiração, que o diafragma e os músculos intercostais, né? Ele já está numa posição aí mais para cima, que vocês podem ver aí, que é o que a gente vai ter a expiração. No desenho de baixo, né? A gente tem uma posição aí que a gente está de lado, né? A inspiração e a expiração, tá? Acabou, mas isso, acabou. Pessoal, ficou alguma dúvida aí, pergunta? Essa é a hora. Não.
Tranquilo? Sim. Acharam o sistema respiratório tranquilo? Sim, mais tranquilo do que o endócrino. E o nervoso, né? É Sim, sim, tem é menos sim. informação. Sim, é. Então, bizu que vocês têm que focar muito ali, no sistema respiratório. A parte da fisiologia, quando eles perguntaram como o gás e o oxigênio é transportado, ele é transportado por meio das hemácias, dos eritrócitos, os glóbulos vermelhos, que fazem o transporte para todas as células do nosso corpo. E aí o transporte se dá porque lá dentro tem uma proteína chamada hemoglobina, que tem ferro, né? E aí faz aquela associação lá que a gente chama de oxihemoglobina, e é um composto instável, né? Porque uma vez que a função dos glóbulos vermelhos é só transportar o gás oxigênio, né? Chegando lá onde tem que deixar o oxigênio, né? Esse composto vai se dissociar lá, ok? E lá no CO2, né? Uma parte dele também é transportado pelos glóbulos vermelhos, em associação também lá com a hemoglobina, formando a carbohemoglobina, que é um composto instável também, ok? E a gente viu lá que a maior parte do CO2, ele vira o quê? Bicarbonato no sangue, não foi isso? Que serve para tamponar o sangue, ou seja, manter o pH do sangue neutro. Não esqueçam dessa informação, tá? Então, boa parte do CO2 vai virar bicarbonato de sódio e vai ficar lá no sangue para manter o pH do sangue neutro. É uma questão que vai cair muito para vocês também nas questões de prova. Tem determinados gases que fazem associação estável com as hemácias, tá? É o caso do CO, que é o monóxido de carbono, que é produto, né, do escapamento lá de veículos, né, automóveis. Eles produzem o monóxido de carbono. Esse gás, para a gente, ele é tóxico. Por quê? Ele se associa de forma estável com as hemácias. A função das hemácias não é transportar o gás oxigênio? Pergunto para vocês. Então, se elas estiverem ocupadas na associação estável permanente com monóxido de carbono, o que vai acontecer com o gás oxigênio? Foi uma pergunta, pessoal. O que vai acontecer com o gás oxigênio? Vai diminuir, a gente não vai conseguir transportar o gás oxigênio, né? Então, por exemplo, né, o que aconteceu lá no Rio Grande do Sul, naquele acidente daquela boate, né? Que teve um incêndio e tal. Mas a maioria das pessoas não morreram queimadas, na verdade. Isso foi até uma questão de prova da UERJ. E eles, de vez em quando, reformulam. Oi? Elas morreram de intoxicação mesmo. Asfixiadas, exatamente. Por quê? Porque elas ficaram inspirando monóxido de carbono, daquela fumaça, e aí não conseguiram realizar o transporte do gás oxigênio e eliminar uma parte do CO2, e aí suas células entraram em anóxia, que a gente fala, que é a ausência de oxigênio, e aí pararam de fazer a respiração interna, a respiração celular, produzir ATP. E aí nossas células precisam de ATP para se manterem vivas. Então, se não produzem ATP para as atividades celulares, elas vão morrer, e aí o indivíduo vai a óbito, né? Foi o que aconteceu lá. Então, a maioria das pessoas não morreram queimadas, morreram asfixiadas, né? Entraram numa situação de anóxia aí que a gente fala, ausência de oxigênio, tá? Outra coisa que vocês também têm que dar bastante foco no estudo do sistema respiratório é a parte da mecânica da respiração, tá? Eles vão botar o desenho lá para vocês e vai pedir para vocês identificarem se o indivíduo está inspirando ou expirando. E quem vai dizer isso principalmente para vocês é a posição do diafragma e da caixa torácica, né? Então, o diafragma para baixo significa que o indivíduo está inspirando, né? Então, o diafragma para cima, né? O indivíduo ele está expirando, tá? Alguma pergunta aí? Ficou alguma dúvida? Nenhuma. Nenhuma? Então, beleza. Vamos fazer alguns exercícios aí. A gente tem alguns minutos, né? Vamos treinar. Deixa eu ver aqui alguns exercícios para a gente fazer. Alguns de vocês já começaram a fazer os exercícios já? Já fiz. Todos? Vamos lá. Vamos fazer a número 5. Vai marcando aí, pessoal. Vai fazer a número 5 aí. A número... Deixa eu ver aqui.
A número 7. 5, 7. A número 12 aí, que é uma questão da UERJ. Questão 12. Deixa eu ver um quarto aqui para a gente fazer. E a número 15 aí, que é uma questão do Enem, tá? Então, façam esses 4 aí. Vou postar aqui no chat aqui. Eu vou dar 10 minutinhos para vocês e a gente corrige aqui, comenta, tá? As questões aí. Beleza? Façam aí, daqui a pouco eu vou chamar vocês, tá? Tá bom.
Tranquilo aí, pessoal? Conseguiram fazer tudo ou ainda tem alguém fazendo? Estão lendo? Eu já fiz, professor. Todos já fizeram já, pessoal? Eu tô fazendo a 5. É a última, mas pode ir Uhum. corrigindo. Pode corrigir. Então, espera mais 3 minutinhos, tá bom? Vamos lá então, pessoal. Corrigir aí, deixa eu ver aqui. A gente falou 5, 7, 12 e 15, né? Vamos lá. Questão número 5 aí, vocês já leram, né? Ela é um pouquinho grande, do CDRG, é uma questão discursiva, vou ler só o finalzinho lá. Então vamos lá. Pela composição do ar expirado, o aparelho determina a concentração de álcool no sangue do motorista. Explique por que é possível identificar a presença de álcool no sangue a partir do ar expirado, mesmo sabendo que o álcool foi ingerido em bebidas e não inalado. Qual foi a resposta de vocês? Questão Ai, número professor, 5 aí. eu não sei se está certa, mas eu coloquei basicamente que como o SO2 tá lá no sangue, vai, tipo, como o álcool também tá lá, então, basicamente, quando for expirar, tipo, também vai junto, sabe? Eu não sei explicar muito bem, mas foi É basicamente isso daí mesmo. Só que aí você só tem que falar, é isso daí mesmo. Então, quando a gente vê a expiração, que é a saída de parte, né, do CO2, o álcool também vai junto, uma parte dele, porque, na verdade, 90% do álcool é metabolizado no fígado, mas aí uns 10% é expirado. E esses 10% expirado, né, que fica na corrente sanguínea, é possível determinar aí que o indivíduo está alcoolizado, né? Aí você só tem que usar a palavra-chave aí, porque o álcool é uma substância volátil. Então, aí, quando o ar foi expirado, né, ele vai junto com o CO2, tá? Mas é isso daí mesmo que você falou, a ideia. Tá bom. É isso daí mesmo. Só que aí, numa questão discursiva, a gente sempre tem que usar as palavras-chave, tá? Aí você fala isso, qual é uma substância volátil, beleza?
Tranquilo aí, pessoal? Podemos passar para a próxima aí? Qual foi a outra? Número 7, né? Vamos lá, então. A respeito desse sistema, marque a alternativa que indica corretamente o nome das estruturas indicadas pelo número 1, 2 e 3 na figura. Então, na sequência aí, que estrutura é essa número 1 aí, pessoal? É o bronco. Traqueia. É a traqueia, exatamente. Que tem esses anéisinhos aí cartilaginosos, né? A número 2. Brônquio. Brônquio, exatamente. E o 3, que talvez a gente não consiga. Exatamente, porque os alvéolos, eles são microestruturas, então normalmente quando a gente vê nos desenhos esquemáticos, a gente não vai ver ele, vocês viram ali que eles ampliaram, né? É porque são essas microestruturas aí organizadas nessa forma aí parece umas bolinhas, né? Isso daí que são os alvéolos, tá? O nível deles, vocês não podem esquecer essa informação, é que ocorre a hematose, tá? As trocas gasosas. Não é em nenhuma outra parte aí do sistema respiratório, não, tá? É sempre ao nível dos alvéolos, tá? Então, nossa resposta correta aí é letra E, tá? Vamos lá, qual foi a outra que eu falei? A número 12, né? Uma questão da UERJ aí, vamos lá. Então, esta frase não deve ser considerada como correta pela seguinte razão. Essa questão é um pouquinho difícil, né? Qual foi a letra aí que vocês marcaram? Chutem, pessoal. Lá na prova, lá, se vocês estivessem lá, qual letra? Não, peraí. Tô procurando. Eu botei letra B. Letra B? Eu fiquei confusa com a letra A por causa disso de bicarbonato. Só que aí eu li rindo e eu fiquei tipo, acho que não. Isso, não é a letra A não, né? Que aqui tá falando que o CO, né? Eu não sei nem se é um erro de digitação da questão, depois eu até vou procurar ela da banca, porque isso aí tá errado, porque essa daí é a fórmula, na verdade, do monóxido de carbono, né? Se fosse do dióxido de carbono, teria que ter o 2 ali, né? No subscrito ali. Então, não é a letra A não, tá? Porque aqui tá falando que é excretado sob a forma de carbonato pelos rins. Não, o CO2 ele é convertido, né? O CO2 é convertido e fica no sangue tamponando para manter o pH do sangue neutro. O seu raciocínio foi correto, então por isso que não é a letra A, tá? Ficou aí na dúvida na letra B, foi isso? Eu marquei a B. Eu fiquei entre a B e C. Então, a letra B, ela não está errada não, só que ela não atende ao que a questão está pedindo, a questão de interpretação, tá? A letra B, ela é uma afirmativa correta. Ali está falando, os pulmões eliminam pequena parte do CO, né, produzido no organismo. Eu creio que, na verdade, deveria ser CO2 ali, tá? Porque CO é monóxido de carbono, tá errado. E até o oxigênio ali, né, deveria ser CO2, né? Enfim. Mas essa afirmativa está correta, só que ela não está atendendo ao que a questão está falando. Porque se você ir para o enunciado dela, a interpretação, está falando aqui, no homem, todo gás oxigênio que entra no sangue pelos pulmões sai por esse mesmo órgão, porém ligado ao carbono. Ele vai dar toda uma afirmativa ali, né, sob a forma de gás carbônico. Aí depois vem, essa frase não deve ser considerada como correta pela seguinte razão. Realmente, ela não está correta, essa afirmação. O oxigênio, ele está falando aqui que todo gás oxigênio que entra pelos pulmões, depois todo ele também sai na forma de CO2. Não é verdade, né? O oxigênio, ele entra no organismo para participar lá da respiração celular, para produzir ATP. A nossa resposta correta é a letra C, tá? O oxigênio na cadeia respiratória mitocondrial é incorporado na água. Por quê? Lembra que eu falei lá nas aulas de bioquímica da respiração celular que o oxigênio é o aceptor final de elétrons? Então, ele recebe hidrogênio. Então, o oxigênio passa a formar com hidrogênio água, na verdade, é o produto final lá. Tá? Se surgir dúvida, pessoal, faça uma releitura lá daquela aula de bioquímica, que ela é muito importante, da respiração celular, para vocês entenderem como esses dois processos estão interligados, tá? E se tiver dúvida também pode tirar, mas com os exercícios também a gente vai treinando isso daí, tá? E a questão aí, última, então recapitulando aí, número 12 é a letra C, tá? A resposta correta. Agora, número 15, né? Uma questão aí do Enem, vamos lá. As hemácias são devolvidas ao animal por meio de uma técnica denominada plasmaferese, a fim de reduzir os efeitos colaterais provocados pela sangria.
A plasmaferese é importante, pois se o animal ficar com uma baixa quantidade de hemácias, poderá apresentar... E aí? Eu marquei letra E. Eu também, porém eu fiquei com dúvida na C. É a letra E, tá? Problemas no transporte de oxigênio. Letra C, não tem a ver com a questão do aumento, não, da pressão arterial, não. Essa questão é porque se a pessoa tiver baixa contagem de hemácia, a hemácia transporta oxigênio, não é? A pessoa não vai conseguir transportar gás e oxigênio, ela vai ficar com uma baixa na quantidade aí, tá? Por isso a letra E, tá? Sim. E a pessoa fica cansada, né? Tem vários sintomas disso daí, tá? E tem doenças relacionadas também à questão da pouca produção de glóbulos vermelhos, né? Que é o que a gente chama de anemias, né? A gente tem vários tipos de anemias, né? As principais que vocês vão ver nas questões de provas é a anemia ferropriva, por falta de ferro, que a gente viu ali que a hemácia, que é o glóbulo vermelho, ela tem a hemoglobina, que é uma proteína que tem ferro. Então, se não tem ferro, a gente não vai ter produção de hemácia, de glóbulo vermelho, porque a hemácia, para ser produzida lá na medula óssea vermelha, ela precisa de ferro. Então, se a pessoa ingere pouco ferro, né, esse sal mineral aí, a pessoa vai ter pouca produção de hemácia, a pessoa vai ter anemia ferropriva. A outra que aparece muito nas questões de prova é a anemia megaloblástica, também chamada de perniciosa, que é por falta de vitamina B12, porque também para a produção de glóbulos vermelhos precisa de vitamina B12, tá? Essas são as duas principais, tá? E tudo está relacionado com a quantidade de hemácias no organismo, ok? Façam depois os demais exercícios em casa, treinem, né? E aí na próxima aula eu posto o gabarito aqui para vocês, tá? E aí na próxima aula a gente dá continuidade aí à anatomia e fisiologia humana, tá? Beleza? Uhum. Então, pessoal, vejo vocês semana que vem. Bons estudos, se cuidem. Sim, tô aqui ainda. Ok. Sim. Professor, Pessoal, sim, fala. você pode postar o gabarito da aula passada? Postei no grupo aqui, no chat, você não viu, não?